Queridos irmãos, mais uma vez, eu saúdo cada um de vocês com a santa paz do Senhor. E nós queremos mais uma vez compartilhar da nossa alegria, da nossa satisfação de podermos estarmos aqui nesta casa de oração e começarmos a semana meditando na santa palavra do Senhor. Tudo isso se constitui como um bem valioso para a vida daquele que crê, para a vida daquele que um dia foi atingido, eu vou usar essa palavra, pelo poder transformador do Evangelho. Tudo isso é muito bom. E o que nós pudermos fazer, irmãos, para não deixarmos de congregar, não deixarmos de estar na presença do Senhor, o que nós pudermos fazer para não abrirmos mão desse momento de intimidade e de comunhão na presença do Senhor, nós devemos fazer. Até porque nós só podemos ouvir aquilo que nós estamos ouvindo exatamente aqui, na casa do Senhor. Exatamente aqui, nesta casa de oração, exatamente aqui, junto ao povo de Deus, aonde nós ensinamos e aonde nós também somos ensinados. Louvamos ao Senhor por isso, porque nós somos um corpo, cada corpo tem a sua função. E o cabeça desse corpo não é outra pessoa, senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu estou muito feliz nessa noite, principalmente de podermos contemplar duas pessoas que nós conhecemos há muito tempo e está nos dando o ar da alegria de poderem estar conosco mais uma vez, que é a nossa irmã Cláudia e o nosso irmão Rogério. Nossa irmã Cláudia, que está morando em Campina Grande, exatamente, em Campina Grande, mas ela já me disse muitas e muitas vezes, quando a gente conversa pelo WhatsApp, que sempre que ela estiver aqui em Recife, a igreja dela é essa, não é? Glória a Deus por isso, e aqui ela está nos dando a alegria da sua presença, juntamente com o nosso irmão Rogério. E eu louvo a Deus porque nós podemos viver esse momento importante para a nossa vida. Meus queridos, em nosso exercício devocional nesta noite, ou em nossa reflexão, nós queremos registrar com muita alegria os 504 anos de reforma protestante. As igrejas históricas, em especial as igrejas históricas, estão comemorando esse ano 504 anos de reforma protestante. Os irmãos devem lembrar de que no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele afixou, na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Nós dizemos isso todos os anos, pela ocasião desse mês de outubro, e é do nosso conhecimento de que nessas teses, esse servo do Senhor, ele condenava o abuso ou os abusos do sistema de indulgências, e ele desafiava também todo o clero para um debate sobre aquele assunto. Nós estamos há muitos anos à frente,
às vezes nós não nos apercebemos da realidade que esses servos do Senhor viveram há 504 anos atrás. Mas quando nós estudamos a história, quando nós lemos os livros que foram escritos não somente por Martinho Lutero, mas por outros reformadores, nós nos conscientizamos da grande realidade, do grande obscurantismo, do grande momento tenebroso que aquela sociedade vivia naquela época. Alguns fatores, eles tornaram inevitáveis que acontecesse a reforma. E entre muitos fatores, nós podemos, por exemplo, destacar a grande relutância da Igreja Romana em aceitar as mudanças sugeridas por homens de Deus, homens crentes, homens piedosos, que estavam preocupados com os grandes equívocos e com os grandes desvios à luz da Bíblia que aquela instituição via vivenciando ao longo de sua existência. Eu acho que os irmãos devem lembrar de que uma das coisas que levou Lutero a romper com a Igreja Romana foi alguns abusos relacionados, por exemplo, ao sacramento da penitência. Nós temos apenas 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Mas a Igreja Romana, no seu corpo, ela contém 7 sacramentos. E esses abusos, irmãos, eles vinham das diferentes partes do sacramento. Quais são as diferentes partes do sacramento? A contrição, a confissão, a absolvição e a satisfação. Querendo o Senhor, em uma outra oportunidade, nós estaremos conversando de maneira particular sobre esses assuntos. No nosso momento litúrgico, nós realizamos um momento de contrição, realizamos também um momento de confissão. Nós fizemos isso agora há pouco, mas nós não realizamos esse momento de absolvição de pecados, nem tampouco de satisfação. Isso não faz parte, não é, da espiritualidade da nossa igreja. Mas um outro ponto crucial na vida de Lutero foi a sua compreensão, à luz da Bíblia, da justificação pela fé. E é sobre isso que nós queremos conversar um pouquinho nessa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a justificação pela fé, porque eu tenho certeza que talvez você ainda não tenha compreendido o que é que de fato o apóstolo Paulo quer dizer com isso, quando ele deixa registrada essa palavra em várias ocasiões ou em algumas de suas cartas. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, no texto que nós lemos aqui anteriormente, Romanos capítulo 5, porque quando nós estamos expondo a palavra de Deus, existem pelo menos 3 pilares que são de suma importância. O primeiro deles é de que nós devemos ler a Bíblia. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus através do seu precioso livro. Então precisamos ler a Bíblia. A segunda coisa é que nós precisamos compreender a Bíblia, precisamos interpretar a Bíblia, interpretar de maneira correta. E a terceira coisa é aplicar a verdade da Bíblia aos nossos corações. Quando nós utilizamos pelo menos essas 3 ferramentas, eu tenho certeza que todos nós iremos sair daqui sabedores de que nós compreendemos, como o Espírito Santo do Senhor espera que cada um de nós estejamos compreendendo. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas esse versículo.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Oremos então. Amado Senhor, querido Salvador, mais uma vez te damos graças, Pai, porque nós temos a oportunidade de refletir em Tua santa palavra. Esta palavra que é o nosso alimento diário, essa palavra, meu Senhor, que é a nossa única fonte de crescimento espiritual, essa fonte que não pode ser negociada, essa fonte, meu Senhor, que não pode ser deixada de lado ou ser trocada. Muito pelo contrário, a Tua palavra é autoritativa em nossa vida, a Tua palavra é suficiente. Cremos que a Tua palavra é divinamente inspirada, por isso nós estamos aqui com o objetivo de ouvir a Tua palavra e compreender a Tua palavra. Ah, Deus amado, quantas e quantas vezes nós não temos ouvido exposições, reflexões, tendo como fundamento esse texto e outros textos que estão registrados na Tua palavra. Esse mês, por exemplo, Senhor, é um mês onde muitas igrejas estão trazendo à memória da sua comunidade, do seu povo, os pilares centrais da nossa fé cristã. E nós não iremos fazer diferente, Pai. Se está registrada na Tua palavra, nós precisamos expô-la, precisamos explicá-la e precisamos vivê-la. Sendo assim, meu Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra e que nós possamos compreendê-la como o Teu divino Espírito Santo espera que cada um de nós estejamos compreendendo. É no nome de Jesus que eu te rogo essas bênçãos e te agradeço hoje e sempre. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Logo que esse servo do Senhor, chamado Martinho Lutero, quando ele entendeu a verdade da justificação pela fé, ele mesmo diz isso em seus escritos, que ele passou a viver o Evangelho de maneira plena, ele passou a viver o Evangelho de maneira libertadora. Por isso, é de suma importância que cada um de nós tenhamos uma visão correta dessa doutrina. Essa doutrina não foi criada por Martinho Lutero ou por nenhum dos reformadores. Essa doutrina foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que levou os homens de Deus, como o apóstolo Paulo, a registrarem esse aspecto da fé em sua santa palavra. Se alguém, por exemplo, lhe perguntar o que é justificação, você saberia responder? Se alguém chegasse para a irmã Socorro e dissesse assim: irmã Socorro, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que isso significa? Se alguém perguntasse ao irmão Léo, se alguém perguntasse ao irmão Jair, será que nós teríamos conhecimento, não é, para de fato respondermos como nós devemos responder? O apóstolo Pedro nos ensina que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Existem igrejas que infelizmente não estão preocupadas com esses assuntos, estão preocupadas em massagear o ego, estão preocupadas em agradar algumas pessoas, mas as igrejas que defendem como um dos princípios ou como uma das marcas da verdadeira igreja, a fiel exposição da palavra de Deus, ela jamais irá deixar de falar sobre essas verdades. A verdade da justificação, da reconciliação, a verdade da cruz, a verdade do sacrifício vicário de Jesus, a verdade do perdão, a verdade do inferno, a verdade do céu, a verdade da transformação que só o Espírito Santo de Deus pode promover. Então, esses fatores que estão registrados na Santa Palavra de Deus jamais poderão deixar de ser ensinado ou jamais poderão deixar de ser pregado. Então, nessa noite, nós queremos destacar aqui, irmãos, pelo menos 3 verdades a respeito da doutrina da justificação.
E observem que o apóstolo Paulo, ele não está preocupado em definir o que é justificação. Ele simplesmente narra, ele simplesmente escreve, porque para ele, os seus leitores no primeiro século já sabiam exatamente o que é que ele estava dizendo. Não haveria necessidade de que ele explicasse. Por isso, ele diz isso não somente aqui no capítulo 5, mas em outras partes de suas cartas que Deus. Se alguém perguntasse para você o que é justificação, essa seria uma das respostas. Olha, irmão, justificação é um ato declaratório de Deus. Isso significa, em outras palavras, irmãos, que a justificação é um ato divino. Observem, a justificação não é obra humana, não pode ser promovida por cada um de nós. É isso que diz a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra forma de você falar de justificação é você dizer que justificação é um ato legal, forense e judicial, no qual o Espírito Santo do Senhor, ele declara sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. É uma definição um pouco extensa, mas ela exprime exatamente o real significado da palavra justificação. E é importante ressaltar, irmãos, a palavra forense nessa definição, porque esta palavra, ela está relacionada a um processo legal, a um processo jurídico. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está falando de justificação, ele está dizendo que justificação é a ação de declarar judicialmente que a situação de determinada pessoa está em harmonia com as demandas da lei. De maneira bem resumida, justificação é ser absolvido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos absolvidos. E quando esse servo do Senhor chamado Martinho Lutero, ele foi desperto pelo Espírito Santo para compreender essa grande diferença do significado bíblico para aquilo que a estrutura religiosa dominante da sua época estava ensinando, ele não teve mais como permanecer no estado em que ele se encontrava. Quando ele foi impactado pela palavra de Deus, ele não tinha uma outra disposição a não ser proclamar com verdade e com fidelidade o real significado dessa palavra. Eu digo isso porque a visão da Igreja Católica Romana é de que eles não veem a justificação como baseada na justiça imputada, mas na justiça infundida. Existe uma diferença entre justiça imputada e entre justiça infundida. O que é que eu quero dizer com isso? Os irmãos devem lembrar, quando Adão pecou, a culpa de Adão, ela foi imputada a nós. Nós dizemos isso porque Adão, ele era o representante federal da raça humana. Se você abrir a sua Bíblia aqui no capítulo 5 da carta de Romanos, no versículo 12, vai estar escrito exatamente assim, irmãos: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É por isso que nós dizemos que Adão era o representante federal da raça humana. Contudo, quando Cristo sofreu e morreu pelos nossos pecados, o nosso pecado, ele foi imputado a Cristo. Deus, não é, o nosso Pai eterno, o considerou como pertencente a Ele. Ele pagou a pena pelos nossos pecados. E nós entendemos que através da
doutrina da justificação, a justiça de Cristo é imputada a nós. A justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê. Em outras palavras, irmãos, nós podemos dizer que Deus, o Espírito Santo, ele emite uma declaração legal sobre nós. Uma declaração legal, no sentido jurídico do termo, não é? Só que essa declaração não é baseada naquilo que nós fazemos, mas, sobretudo, naquilo que o Senhor Jesus fez como nosso representante por excelência. Então, quando nós falamos dessas verdades, ou quando nós lemos a Santa Palavra do Senhor, nós precisamos compreender o que é que nós estamos lendo. Quando nós compreendemos o que é que nós estamos lendo, nós vamos entender o porquê que existem essas diferenças. E essas diferenças, de fato, faz toda a diferença. Foi isso que levou Martinho Lutero a tomar a atitude, não é? Ou tomar a decisão que ele tomou. Foi isso que levou a muitos homens de Deus a seguir o exemplo do apóstolo Paulo e a seguir o exemplo também de Martinho Lutero. Contudo, nós não podemos deixar de dizer que antes de Martinho Lutero, outros homens do Senhor, outros servos de Deus, também tentaram implantar essa reforma espiritual, mas foram silenciados, foram perseguidos, foram calados. E nós entendemos que tudo acontece no tempo do Espírito Santo do Senhor. A grande verdade é que o resultado da visão da igreja romana em relação à justificação infundida é que as pessoas, elas jamais poderão estar, não é, seguras de que estão em estado de graça, e que através desse estado de graça, essas pessoas poderão experimentar a completa aceitação e o pleno favor do Espírito Santo de Deus. Ou seja, as pessoas estarão sempre tentando querer fazer alguma coisa para compensar ou para acrescentar. Isso não significa que nós não devemos fazer a nossa parte. Isso não significa que nós não devemos vigiar a nossa vida. Isso não significa que nós não devemos perseverar ou permanecermos na fé, mas significa, em outras palavras, que não há nada que nós podemos fazer para que, de maneira, autoexistente, nós possamos nos auto-justificar. Isso, biblicamente falando, é impossível. E aí o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta para aquela comunidade em Roma, talvez por aquela comunidade ter conhecimento de algumas questões jurídicas e legais, talvez isso tenha levado o apóstolo Paulo a não dar uma definição, clássica sobre esse texto, porque ele estava escrevendo para a igreja em Roma. A igreja de Roma era uma igreja rodeada de uma cultura bastante rica, onde as leis eram criadas, onde havia parlamento, ainda onde havia senadores, onde havia todo um arcabouço de cultura muito forte naquela civilização. O apóstolo Paulo sabia exatamente, o que é que aqueles irmãos iriam compreender, mas ele não deixa aqueles irmãos em segurança, muito pelo contrário, ele diz que a partir do momento em que cada um de nós somos justificados por nosso Senhor e Salvador Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos garante algumas garantias que o Espírito Santo de Deus pode fazer. No versículo de número 1, ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há condenação? Porque fomos justificados. No versículo 30, ainda no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Olha aí mais uma vez ele falando de justificação. E aos que justificou, a esses também glorificou.
Então nós louvamos a Deus, porque nós fomos evangelizados por pessoas, por missionários que abraçaram com fidelidade a santa palavra do Senhor. E quando nós abraçamos com fidelidade a santa palavra do Senhor, não existe nada, nem movimento nenhum que irá roubar esses pilares da fé do nosso coração, porque esses pilares da fé já estão bastante arraigados, já estão bastante profundos. Nós já temos consciência, não é? Consciência plena dos valores que a palavra do Senhor está nos ensinando aqui através desse texto sagrado. Essa foi a primeira verdade. A segunda verdade em relação à justificação, irmãos, é de que a justificação é recebida pela fé. É isso que diz a Bíblia: justificados, pois, mediante a fé. Mas observem o seguinte: a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas não dizem que nós somos justificados por causa da bondade inerente da nossa fé, como se nós tivéssemos algum mérito diante de Deus. Isso precisa ficar bastante claro, porque se nós não tivermos uma compreensão exata dessas coisas, nós vamos nos permitir ser contaminados por muitas coisas que têm vindo, não é, em relação ou de encontro à nossa vida. Aliás, diz a palavra de Deus que a fé é um dom. Diz a palavra de Deus que a fé é uma dádiva. Então, quando o texto fala mediante a fé, é para que eu e você entendamos que a fé é um instrumento pelo qual a justificação nos é dada. Os irmãos entendem? A fé é um instrumento pelo qual a justificação nos é dada. Não é a fé que nos salva, não é a fé que nos justifica. Quem nos salva é Jesus Cristo, mediante a graça. Pela graça sois salvos. A graça de Deus nos alcançou e nós fomos impactados, não é, por essa graça, e essa graça é quem mobiliza o nosso coração para reconhecermos as nossas faltas e nos reconciliarmos com Deus. Então é importante que se diga, irmãos, de que a fé é um instrumento de apropriação dos benefícios da cruz. Lembre-se, a fé não expia a culpa, a fé não perdoa os pecados, a fé não remove o castigo. Nós não somos justificados unicamente por causa dos méritos ou por causa da obra de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo diz. E era isso que aquela comunidade em pleno século XV precisava, não é, apreender e aceitar e viver de conformidade como está ensinado na palavra de Deus. Aqui no capítulo 5 da carta aos Romanos, Romanos capítulo 5, no versículo de número 17 e 19, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente que nós somos justificados por causa dos méritos das obras de Cristo, não por causa dos nossos méritos, não que eu e você pudéssemos acrescentar alguma coisa. E no versículo de número 17, ele diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para o que? A justificação que dá a vida. E no versículo 19 ele continua dizendo: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Por isso essa segunda verdade é tão importante.
E enquanto fôlego e vida nós tivermos, nós estaremos falando sobre isso. Hoje pela manhã nós falamos sobre um dos pilares da reforma, chamado Soli Deo Gloria. Em outra ocasião, nós falaremos sobre o sola fide, ou somente a fé, ou o sola Cristo, somente Cristo, ou o sola Escritura, somente as Escrituras, porque a nossa igreja é uma igreja que é oriunda da reforma. Nós defendemos esses princípios da reforma. Não somente a nossa igreja, mas algumas igrejas históricas que, de maneira especial, estão comemorando com muita alegria essa celebração, porque de fato essa celebração foi produzida pelo Espírito Santo de Deus e de uma maneira especial ela tem nos atingido. Ela nos alcançou. Então nós dizemos que a justificação é recebida pela fé, mas em terceiro e último lugar, nós precisamos dizer também que a justificação ela acontece por intermédio de Cristo. Por intermédio de Cristo. O que é que diz o versículo de número 1? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 3, antes do capítulo 5, no versículo de número 24, o apóstolo Paulo continua falando sobre justificação. E ele diz assim no versículo 24 do capítulo 3: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Com isso nós queremos dizer que a base da justificação é o sacrifício de Cristo na cruz. E para nossa tristeza, muitas igrejas hoje que estão envolvidas nesse período chamado de pós-modernidade, têm deixado de lado esses valores da fé. Para nossa tristeza, em muitos púlpitos, isso não tem sido mais pregado. E quando nós não falamos essas verdades, sabe o que é que acontece com o povo? O povo adoece. Sabe o que é que acontece com o povo? O povo deixa de desenvolver com sabedoria e com consistência a verdadeira espiritualidade que o Espírito Santo de Deus espera que nós estejamos vivendo. Então, infelizmente, muitas pessoas que estão em outros arraiais estão deixando de ouvir essas pérolas de valor. Muitos pregadores estão deixando de pregar essa doutrina que é imprescindível para o nosso crescimento espiritual e para o nosso relacionamento com Deus. E a consequência disso é que muitas pessoas são pessoas doutrinariamente frágeis, são pessoas doutrinariamente volúveis, porque não conhecem essa doutrina, não conhecem essa palavra, e tanto faz estar aqui como faz estar em outros lugares, inclusive em outros lugares que pregam contra essa palavra. E nós queremos agradecer ao Espírito Santo de Deus, porque nós temos tido a oportunidade de sermos fiéis a essa palavra. E quando nós tomamos a decisão de sermos fiéis, nós precisamos estar preparados para pagar o preço da fidelidade. Alguns não irão querer aceitar. Outros irão achar esse assunto enfadonho, esse assunto cansativo. Outros irão achar que esse assunto era para ser pregado somente naquele período, porque muitas pessoas acabam tirando da palavra de Deus somente aquilo que lhes interessa, somente aquilo que lhe é de interesse pessoal, e deixa de pregar, toda a santa doutrina da palavra do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: por causa dessa palavra, muitas pessoas pagaram com a sua vida, inclusive o apóstolo Paulo, que foi martirizado, inclusive a grande maioria dos apóstolos, inclusive muitos dos nossos irmãos e irmãs que viveram
há milênios atrás, há séculos atrás, que defenderam com unhas e dentes esse princípio da palavra do Senhor. Por isso, irmãos, é importante nós fazermos parte de um corpo de Cristo que defende a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Porque quando nós entendemos isso, nós estaremos sabendo de que a própria palavra de Deus está nos colocando limites para algumas coisas que muitas vezes nós somos inclinados ou impulsionados a tentarmos fazer. E quando nós vestimos esse princípio, esse próprio princípio da palavra de Deus nos limita, porque o centro do nosso culto, o centro da nossa adoração, o centro da nossa devoção não é outra pessoa senão o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele nos deixou a sua palavra como guia, como direção, como o nosso porto seguro para promover, não é, essa solidez que esse mundo líquido, penso eu, tem tanta necessidade de se firmar. Então nós queremos concluir essa palavra dizendo, irmãos, que as aplicações práticas da doutrina da justificação somente pela fé são muito significativas. Muito significativas, e você só vai ouvir essa palavra em igrejas que são genuinamente reformadas. Não irão ouvir em outro ambiente, mas em igrejas reformadas vocês irão ouvir sobre sola Escritura, sobre sola gratia, sobre sola fide, sobre sola Cristo, sobre o soli Deo glória, como nós estivemos pregando aqui hoje pela manhã. Então essa doutrina é muito significativa, e uma das coisas que ela faz, irmãos, é de nos capacitar a oferecer uma genuína esperança para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus e nunca poderão se tornar justas diante de Deus, uma vez que a salvação é pela graça, e é só pela graça. Quando nós nos conscientizamos dessa doutrina, nós iremos dizer para essas pessoas que essas pessoas precisam ter um encontro com Jesus. Nós iremos dizer para os nossos irmãos, para os nossos amigos, que quem salva é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante, é claro, a instrumentalidade da fé. Só o Espírito Santo de Deus, irmãos, pode promover esses benefícios espirituais para o coração de cada um de nós. E eu louvo a Deus por essa palavra. Eu louvo a Deus porque eu posso refletir sobre isso, posso pensar sobre isso, e digo aos irmãos que não estou preocupado com o número de pessoas que porventura estarão ouvindo essa palavra. Eu estou preocupado em evangelizar, eu estou preocupado em falar sobre esse assunto, porque eu sei que a partir do momento em que as pessoas ouvirem esse assunto, as pessoas serão impactadas e irão precisar tomar uma decisão. Ou abraçar essa palavra com fé, abraçar essa palavra que Paulo abraçou, que os nossos irmãos lá nos primeiros séculos de cristianismo abraçaram, que Martinho Lutero e outros reformadores abraçaram, ou nós iremos permitir viver, não é, espiritualmente iludidos durante muito e muito tempo, durante a nossa caminhada. Por isso eu louvo a Deus por essa palavra. E eu quero sugerir para que os irmãos, durante esse mês, possam estar lendo alguma coisa referente a esses assuntos, possam estar vendo, não é, no canal de YouTube, ouvindo algumas pregações que falam sobre esses assuntos, que falam sobre esses pilares da fé que os nossos irmãos reformadores conseguiram, não é, sistematizar, organizar, estruturar-se de uma maneira tão didática, tão importante, com uma maneira assim tão carinhosa, para que cada um de nós pudéssemos ter acesso ao significado ou ao real significado dessa palavra e as implicações que essa palavra promove no coração de cada um de nós.
Então, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos abençoando, esteja abrindo o nosso entendimento para essa verdade indiscutível. E quando você tiver a oportunidade de ser abordado por alguém no tocante a essa pergunta, eu espero que você possa lembrar daquele culto no dia 17 de outubro, na Igreja Presbiteriana do Parnamirim, à noite, quando o pastor Saulo André pregou sobre a importância da justificação pela fé, e naquela ocasião ele dizia que a justificação é um ato declaratório de Deus. É um ato declaratório de Deus. Ele declarou esse ato, não somente na minha vida, mas na vida de cada um de nós, e Ele espera que cada um de nós estejamos vivendo em novidade de vida. Em novidade de vida. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra e continuar rogando ao Espírito Santo de Deus a oportunidade para continuar evangelizando e proclamando aquilo que está contido na santa palavra do Senhor. Oremos. Amado Senhor, querido Salvador, nós te louvamos mais uma vez por esta oportunidade. É bem verdade, meu Senhor, que em outras ocasiões nós também já falamos sobre esse assunto. Assunto que não foi criado pelos homens, assunto que foi inspirado pelo Teu Espírito Santo, que está registrado na Tua palavra. Assuntos como esses que nós falamos anteriormente, que de fato nos coloca diante do Teu altar. E nós queremos Te agradecer por este momento, queremos Te agradecer por esta palavra, queremos Te agradecer por esta oportunidade, principalmente, Senhor, porque hoje nós sabemos que essa nossa palavra singela, mas com profundidade, vai ficar registrada, vai ficar gravada, e muitas pessoas ao longo do tempo terão a oportunidade de também ouvirem essa palavra e de repente aprenderem coisas boas para o seu crescimento espiritual e para a sua relação com o Senhor. Sendo assim, meu Senhor, nós te rogamos, Espírito Santo de Deus, que a nossa igreja, a nossa liderança, a nossa comunidade jamais possa abrir mão de pregar as verdadeiras doutrinas da santa palavra do Senhor, porque essa palavra que vai nos colocar diante de Ti, com a cabeça erguida, seguindo o Senhor esse manual de fé, essa constituição espiritual que nos garante